Seja bem-vindo a mais um vídeo do Proletário Vencedor, seu canal de tecnologia destinado a você, assalariado assim como eu. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa playlist de Select e eu vou te mostrar as funções de agregação. Eita, falei grego, né? O que são essas funções? Função, quando a gente pergunta para alguém, qual é a sua função? Normalmente ela vai falar o trabalho dela, né? Qual é a sua função no seu trabalho? Ela vai falar, vamos supor, qual é a função de um professor? A função de um professor é ensinar. Qual é a função de um porteiro? Vigiar quem entra e quem sai. Qual é a função de um cobrador? É cobrar a passagem daqueles que forem adentrar naquele veículo. Então, quando a gente fala de função, em geral, é uma tarefa, é uma atividade que precisa ser executada. E ela é uma atividade que vai acontecer continuamente, né? Então, função para a gente aqui no SQL vai ter esse significado também. Vai ser uma tarefa a ser realizada e essa tarefa vai trazer um resultado para a gente. Quando a gente fala função de agregação, são funções que estão numa classificação específica, que é a de agregar alguma coisa. Dentro de um select, essas funções servirão para agregar algum valor, alguma informação de valor para a gente. Então eu vou te ensinar hoje 4 funções de agregação e no próximo vídeo eu vou te ensinar uma outra também muito utilizada. Tá? Essas funções são de extrema importância para quem pretende trabalhar com a linguagem SQL de banco de dados e não dá para fugir delas. Tá? Seu conhecimento daqui para frente depende muito do seu aprendizado dessas funções. Em qualquer query select hoje se faz presente essas funções. Então, se você precisa desse conteúdo, já deixa o like, compartilha e se inscreve aqui no canal e continua no vídeo. Vem comigo! E vamos lá, pessoal. Já estou aqui com a minha conexão aberta dentro do meu servidor. Se você não sabe como fazer isso, dá uma olhada no nosso vídeo de instalação do servidor MySQL. E hoje, já está na tela para vocês, a gente vai aprender as funções de agregação de um select. Se você caiu aqui de paraquedas, esse vídeo faz parte de uma playlist destinada apenas a query select. Você pode voltar alguns vídeos caso você não queira ver esse conteúdo, queira começar do início. Se você está procurando exatamente por esse conteúdo, fica aqui, considera assistir até o final. E se você gostar, compartilha, dá um like, se inscreve, que vai me ajudar muito no canal. O que são funções de agregação? Como você viu na intro aqui do vídeo, funções de agregação são algumas funções que vão fazer certos cálculos para mim, certos cálculos que vão me agregar mais informação dentro de um select. Daí o nome agregação. Eles vão trazer mais do que um select normal traria. Existem 5 funções de agregação principais. Vou te mostrar 4 nesse vídeo e vou deixar uma que é um pouco maior, um pouco mais complexa para o próximo vídeo. Tá? Para isso, vou utilizar a database DB Discoteca. Se você não tem essa database, você pode adquirir no meu repositório do GitHub, aqui na descrição do vídeo. O código está lá disponível gratuitamente para todo mundo pegar, executar e testar em casa aí as suas queries. Então vamos lá. Vou aqui usar o DB Discoteca. Usando o DB Discoteca, vou fazer um select para te mostrar a minha primeira função de agregação. Select asterisco não, né? Fazer um select na minha tabela tbartista. Vou mostrar lá na minha tabela tbartista todas as datas de nascimento que eu tenho. DT nascimento. Vai demorar um pouquinho, são muitos artistas, mas ele vai trazer aqui para mim. Olha só. Então eu trouxe aqui na minha consulta todas as datas de nascimento que eu tenho presente no meu tbartista. Mas vamos supor que alguém te perguntou assim, ó, seu chefe chegou lá e essa tabela não é de artista, é uma tabela de cliente, por exemplo.
tabela de pessoas, e ele falou assim, ó, quero bonificar as pessoas mais velhas do meu banco. As pessoas mais velhas são as pessoas que têm a idade e têm a data de nascimento mais antiga. Então o cliente mais antigo deles vai ser a pessoa que tem a data de nascimento menor, né? Quem tiver a menor data de nascimento aqui, que é o que seria o meu ano mais antigo, ganharia essa bonificação. Como que eu verifico isso? Com a função de agregação min. A função min de mínimo. A função min, ela procura o menor valor dentro de uma coluna numérica ou de uma coluna de contabilização de informação. Então não vai funcionar com string, ela vai funcionar com data, vai funcionar com hora, com valores numéricos de inteiro ou de floats, né, flutuantes aí que possuem casas decimais, tem que ser número, tá? Então vou colocar aqui, ó, min, e entre parênteses eu vou colocar a coluna que eu quero verificar. Então o que a função recebe? A função tem um nome, o nome da função é min, ela vai procurar o menor valor dentro dessa coluna aqui, tá? Dentro dessa coluna ela vai procurar o menor valor. Ela é uma coluna de data, então ela vai procurar a menor data. No nosso caso vai ser a data mais antiga. Vamos executar. E tá lá. Ela trouxe a data mais antiga de 1950, janeiro 19. Então dia 19 de janeiro de 1950. Esse é o cliente, é a data mais antiga. Não significa que tem apenas uma vez essa data, tá? Ela pode se repetir ali dentro, mas foi a data mais antiga encontrada. Se você viu, se você percebeu, ele aparece aqui na coluna a função e a coluna que eu coloquei dentro da função. Isso não é legal. A gente já aprendeu dentro dessa playlist aqui, lá no início, que a gente pode usar um alias, né, um apelido. Então, as menor data, por exemplo, menor data. Só para mudar ali o nome da coluna. Podemos fazer agora o contrário. Ó. Se eu tenho o menor valor, eu também vou ter o maior valor. Então eu tenho a função max, tá? Então a função min e a função max. Lembrando que função ela tem um nome e eu abro parênteses, tá? E abrindo esse parênteses tem que estar bem próximo do nome da função. Não posso colocar um espaço aqui, por exemplo. Ele até mudou de cor ali. Tá? Tem que ser coladinho com o nome para poder funcionar. Eu vou repetir essa query. Vou copiar ela aqui, vou colocar ela embaixo para a gente comparar. Só para nível de comparação aqui. Então uma é o min e a outra vai ser o meu max, para procurar o meu maior valor, o meu valor máximo aqui dentro. Olha só. Opa! A maior data de nascimento que eu tenho de artistas aqui é 3 de setembro de 2010. Então se eu quiser saber quem é o meu artista cadastrado mais velho, eu uso o min para ele buscar a menor data que eu tiver. Se eu quiser saber o mais novo, eu vou usar o max para ele procurar a data mais atual. Né? Se a pessoa nasceu mais próximo da data de hoje, é porque ela é mais nova. Se fosse, por exemplo, lá na coluna da tabela do disco, olha só. Select, quero saber qual é o meu maior disco, o disco que tem mais horas de duração. Ou seja, select, max, duração. Duração from TB disco. Então ele me mostraria aqui o disco que tem mais horas cadastrado. Ó. Eu tenho um disco aqui que tem 23 horas e 59 minutos de duração. Um MP3, né? E se eu quiser saber o menor? É o min. Opa, eu tenho um disco cadastrado que só tem 1 segundo de duração. É um áudio perdido do WhatsApp, né? Que a pessoa apertou o play, soltou e não veio nada de informação. Não saiu áudio nenhum. Então é assim que funciona o max e o min. São duas funções de agregação muito importantes. Uma terceira função de agregação muito bacana que a gente pode utilizar aqui, vou apagar essas aqui, é a função de agregação sum. Sum do inglês é soma. Essa função ela vai pegar todos os valores da coluna e somar. Vamos fazer uma aplicação bem útil dela. Select
Vou pedir para mostrar aqui o nome e a duração das minhas músicas da tabela música, olha só. PB música. São muitos discos, provavelmente eu vou dar uma cortada aqui enquanto ele busca, porque é uma query longa, tá? Vamos ver quanto tempo que ela vai demorar para fazer isso aqui. Retornou, demorou aqui mentirosamente 3 segundos, a gente viu no vídeo aí que foi mais, mas ele trouxe pra gente aqui as músicas. Vamos fazer o seguinte, vou pedir para mostrar também aqui, ó, o ID do disco, para mim saber de qual disco é. E eu quero que ele me mostre o seguinte, eu quero que ele me mostre do disco OE ID disco igual a... Vamos pegar o disco número... Vamos ver aqui. Vamos escolher o ID aqui de algum disco para a gente ver se ele tem mais de uma música. Vamos pegar do disco de número... Vou pegar esse aqui então, onde o ID do disco seja igual a 58.703. Nome, duração, ID disco, vontade de música, onde ID disco. Vamos ver se isso aqui funciona. E tá lá, ele trouxe para mim aqui todas as músicas que são desse disco. Obviamente tem música repetida ali, né? O nome repetido, mas é uma base de dados de teste. Lembrando que você pode pegar essa base de dados aqui no link da descrição aqui do vídeo, para você fazer seus testes. Tá, o que eu quero fazer com essa query? Eu quero somar o tempo de duração somente desse disco. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pedir aqui, ó, esse disco, a duração dele nada mais é do que a soma das músicas que ele tem, né? Vou fazer aqui um sum, que é uma soma, e eu vou somar o que? A minha duração da tabela música, mas somente onde o disco foi esse aqui. Então eu vou somar somente desse disco, tá? Estou somando de um disco específico. Então olha só, esse disco tem essa duração aqui. Ele somou lá o tempo de música e deu isso aqui, tá? Se eu quiser, por exemplo, saber a média de duração desse disco. Opa! Média é uma outra função de agregação. Que é o seguinte, ó. É AVG, de average, tá? Average é média aritmética em inglês. Então, por exemplo, eu quero ver qual é a média de duração de discos que eu tenho. Então, select, vou colocar aqui um AVG, duração, from TB disco, e ele vai me trazer a média de duração dos discos, olha só. Então a duração média dos meus discos é 62.955, tá? Ele tira essa média aqui como? Ele soma todos os tempos que ele tem lá e divide pela quantidade de registros que ele encontrou. É como se fosse a nota que a gente tira aí do ensino médio, né? A média final nada mais é do que a nota do primeiro bimestre, do segundo bimestre, do terceiro e do quarto, dividido por 4. Porque foram 4 notas, e eu divido por 4, aí ele me dá a média. A função average faz exatamente a mesma coisa. Então nesse vídeo você aprendeu aqui as 4 funções de agregação principais. No vídeo seguinte, eu vou te ensinar a última função de agregação que está faltando. Ela vai ter um vídeo à parte, porque ela tem alguns detalhes a mais que a gente precisa verificar. Então, recapitulando, a função min verifica qual é o menor valor daquela coluna, a função max verifica qual é o maior valor da coluna, a função sum soma todos os valores da coluna e te dá o resultado dessa soma, e a função avg, que é a minha average, tira a média dos dados daquela coluna. Lembrando que todas essas funções aqui precisam de dados numéricos para funcionar, tá? E entenda por numéricos também o tipo time, o tipo date, inteiro, float, decimal, todos os caracteres numéricos aí, desde que não seja uma string. Então é isso, fico por aqui e até a próxima.